Começou muito mal o Dorival Júnior na sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira, mas aonde que ele errou, onde ele acertou? Olha, eu acho que ele errou foi muito, tá? Eu quero saber a sua opinião, aonde ele errou, onde ele acertou, quem ficou de fora, quem não deveria estar ali nessa lista de forma alguma. A gente precisa entender que a seleção brasileira também está passando por uma reformulação. Só que muita coisa a seleção... Poxa, não precisava do Dorival Júnior, porque, por mais que eu não acredite nisso, a gente sempre tem comentários de que a seleção brasileira é manipulada, é convocada por patrocinadores, convocada por empresários. E, se não é assim, por que dar margem para as pessoas falarem? Ah, mas o Dorival Júnior ele fez por ele mesmo. Cara, mas é muito estranho. Muito estranho. É jogadores que não dá para entender por que estão na seleção brasileira. Não dá para entender. Na minha opinião, quem deve ir é os melhores. E não são os melhores que estão lá na seleção brasileira. Comenta aqui embaixo, Dorival, está levando os melhores ou não? A seleção brasileira vai jogar contra os europeus. Vamos ver primeiro aqui quem a seleção brasileira foi convocada, né? Quem são esses jogadores que o Dorival Júnior? Vamos debater aqui alguns assuntos aqui primeiro. Vamos lá. A gente começa aqui pelos goleiros. O Ederson, do Manchester City, indiscutível, baita goleiro, goleiro de campeão mundial, é fantástico. Titular da seleção brasileira, ou o Alisson para mim deveria ser o titular, mas o Ederson está ok. Aí vem o Bento, que é um bom goleiro, mas tipo assim, ele joga no Brasil, no Atlético Paranaense. Quem são os grandes confrontos que ele pega? Beleza, é um bom goleiro, não tô falando mal. O goleiro Rafael, ele justificou. O Rafael ano passado ficou 37 gols sem sofrer gols. Mas eu achei até estranho esse número, depois eu vou até pesquisar sobre isso. O Rafael é ruim goleiro? Não. Mas um goleiro de mais de 30 anos, ele vai pra Copa do Mundo? Não vai. Então pra que levar um goleiro como o Rafael? Gente, vocês não têm noção como eu gosto desse goleiro Rafael, tá? Gostava quando ele era do Cruzeiro. Achava ele muito bom, mas tinha poucas oportunidades, porque tinha o Fábio titular. Foi pro Atlético Mineiro, tinha o Vitor aposentou. Quando ele teve a oportunidade, veio o goleiro Everson com o Sampaoli e deixou o Rafael no banco. E de forma merecida ele está no São Paulo, jogando um grande futebol. Foi decisivo ano passado, esse ano na Recopa foi decisivo no título, pegando pênalti. Então sim, o Rafael é sim o bom goleiro. Mas ele está entre os 3 melhores goleiros do Brasil? Claro que não. Então por que levar o goleiro Rafael? Mas não deixa de merecer, tá, gente? Mas eu não levaria o Rafael, o Everton do Palmeiras, o Everson do Atlético Mineiro, o do Botafogo, que saiu do Botafogo agora, ele, né, que foi pro Lyon, foi decisivo lá, muito mais goleiro do que o Rafael. Então não dá para entender essa questão do Dorival Júnior. Agora a gente pega aqui os laterais. Laterais, o Danilo da Juventus. O Danilo, ele saiu falando após a Copa do Mundo que não seria mais lateral, que seria zagueiro. A gente sabe que ele joga na Juventus mais como zagueiro do que como lateral. E ele joga bem. E ele, se ele for para jogar recuado como zagueiro, ali um terceiro zagueiro, tudo bem. Agora, como lateral, a seleção brasileira está em decadência em lateral. Não temos um lateral muito bom. Nas laterais, de forma geral, né, aquele sensacional, como foi Roberto Carlos, como foi Leonardo, como foi Marcelo. Então a gente não tem esse lateral nem na direita nem na esquerda, como foi o Cafu, como foi Maicon e Daniel Alves, grandes jogadores. Mas Danilo, beleza. Ian Couto, cara, o Ian Couto joga no Girona. É Girona. O Wendel do Porto, tudo bem, tá lá na Europa, tem possibilidade de jogar sim. Deve ser o titular, acredito. O Ayrton Lucas, lateral esquerdo do Flamengo. É um bom jogador, joga bem, mas o Guilherme Arana é muito mais jogador que ele. O Guilherme Arana até iria na última Copa do Mundo e por causa de estar machucado não foi. Mas o Guilherme Arana é muito melhor do que Ayrton Lucas. Na minha opinião, eu levaria ele e quero saber aí a sua opinião. Agora a gente vai ver os zagueiros que o Dorival Júnior chamou. Olha quem são esses zagueiros. Marquinhos, do PSG, incontestável. O melhor, por mais que ele não esteja vivendo um bom momento, é o melhor zagueiro brasileiro que nós temos, sim. Deve formar dupla com o Gabriel Magalhães do Arsenal, que aí ele tem um Beraldo, né, que era do São Paulo, um jogador
que era conhecido pelo Dorival Júnior, que jogou no São Paulo, e o Murilo do Palmeiras. Cara, é difícil a gente questionar o Murilo, porque o Murilo, ele, pô, campeão, multicampeão com o Palmeiras, mas ele não é os melhores zagueiros. O Bremer, né, o Bremer, da Juventus que ele tá, né, e ele é muito mais zagueiro, acostumado na Europa, então, tipo assim, certas coisas não dá pra entender. E aí, no meio de campo, ele joga uma penca. Olha, tanto de meio de campo, a maioria volante. O André do Fluminense, tudo bem, ok. Andrés Pereira do Fulham, ele jogou com o Dorival no Flamengo. Cara, é bom jogador, mas não tem jogador melhor que ele. O Casimiro, sim, não tá numa fase muito legal, mas eu acho que ainda é o nosso melhor volante que nós temos. O João Gomes, do Wolverhampton, como o Dorival falou, né? Não conseguiu nem falar o nome. Bruno Guimarães do Newcastle, beleza, um bom jogador. Lucas Paquetá de volta, cara. Assim, é minha opinião. Você pode ter a sua e falar, cara, mas pra mim o Paquetá não é aquele jogador de meia. Aquele que arma jogada. Ele tem que ser aquele meio de campo ali, defensivo pra frente. Sabe, assim, o segundo volante, por exemplo. Agora, aquele que vai armar jogada, pô, não dá. O Pablo Maia, Dorival, do São Paulo, pô, que isso? Nem os próprios São Paulinos estão concordando com a convocação do Pablo Maia, porque é um bom jogador sim, mas poxa. Aí Douglas Luiz do Aston Villa, poxa, Aston Villa tá em quarto colocado, ou quinto do campeonato inglês, tá, vamos lá. Agora os atacantes, vamos lá. Eric do Palmeiras, Richarlison do Tottenham, um jogador que não faz gol na seleção brasileira, Vinícius Júnior, Real Madrid, incontestável. Rodrigo, incontestável. Gabriel Martinelli, incontestável, mas ele que briga ali pela esquerda. Vou até pular aqui o Savio, vou falar do Rafinha, que na seleção brasileira, quando começou com o Tite, já chegou arrebentando, depois deu uma sumida, mas é um bom jogador sim, tá no Barcelona, tá numa grande equipe. E aí veio um dos questionamentos, mas que todo mundo sabia dessa possibilidade, que é o Savinho, ex-Atlético Mineiro, que agora tá no Girona, que vai ali brigando, tá, gente? Tá brigando por título, muito difícil, mas tá brigando por título com o Real Madrid. Savinho, que é um jogador muito novo, mas sim, legal, uma oportunidade pra ele, muitos não gostaram, eu gostei sim, eu gosto de ver galera nova chegando assim, como o Eric, como o Endrick, e né, o Savinho chegando aí, Savinho que vai pro Manchester City já na próxima temporada. Guardiola já falou que ele vai ficar na equipe principal, ok? Então o Savinho tem potencial sim. Ficou alguns jogadores de fora, como Matheus Cunha, atacante, Gabriel Jesus, e muitos, né, tem o Rafael Veiga do São Paulo, do Palmeiras, que não tá. Muitos queriam o Lucas. Se for falar, nesse pensamento eu levaria o Hulk, eu levaria o Guilherme Arana, que é muito mais jogador, eu levaria o goleiro Lucas Perry, né? Que foi do Botafogo, tá no Lyon, seria melhor do que o Rafael, mas na verdade eu levaria o Alisson, que o Alisson pra mim é mais goleiro que todos eles. Então assim, na minha opinião, de forma geral, o Dorival Júnior, ele vacilou com essa primeira convocação. A gente sabe que é o início de trabalho, tudo pode dar certo, mas também pode dar errado. E a gente espera que dê certo, torce para a seleção brasileira e torce para que isso dê muito certo, porque a gente é brasileiro, a gente quer ver sempre o Brasil brigando pelos títulos. Quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo sobre os convocados da seleção brasileira, onde Dorival Júnior errou e quem ele deveria ter levado. Valeu, galera, aquele abraço e até o próximo vídeo. Aqui mesmo, curta o vídeo, se inscreva,